Olá a todos, eu sou Luan Gama, sou neuropsicólogo. Nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre as frequências cerebrais ou as ondas cerebrais, de uma maneira mais específica e explicando como elas são interpretadas. Eu vou aproveitar um estudo que foi publicado pelo Scientific American, muito interessante, onde eles conseguiram comprovar de fato que as pessoas elas sincronizam suas ondas cerebrais por meio da socialização, ou seja, a partir do momento que as pessoas interagem. Então, para começar, é muito importante a gente entender que todo comportamento, toda emoção que nós sentimos e tudo que nós pensamos depende única e exclusivamente de conexões neurais que geram impulsos ou pulsos elétricos. E isso acontece 24 horas por dia, quer nós estejamos dormindo ou acordados. Os neurônios estão sempre funcionando e gerando esses pulsos elétricos. Bom, só para fazer uma referência a Luigi Galvani, que foi o primeiro cientista a conseguir identificar a bioeletricidade, né? Foi mais ou menos por acaso, dissecando um sapo, um dos assistentes dele acabou tocando com a espátula metálica em um nervo do sapo e a perna do sapo se moveu. Então, a partir daí, começou de fato um estudo sobre a questão da bioeletricidade, né, que foi se concretizando cada dia mais até chegar ao ponto que nós estamos hoje. Agora é muito importante entender que essa atividade elétrica do cérebro, ela é ou deve ser sincronizada. Quando não há a sincronia entre essas redes neurais, existe uma desregulação dessas frequências cerebrais. Então, a comunicação entre essas redes neurais, elas geram o que nós chamamos de ondas cerebrais. E essas ondas cerebrais, elas têm diferentes tamanhos, diferentes frequências e elas são medidas em hertz. Então, nós temos gama, beta, alfa, teta e delta. Você vê que de cima para baixo, o tamanho da onda ela aumenta, que o que nós chamamos de amplitude, mas a velocidade diminui. Então vamos entender de fato o que são essas ondas cerebrais. Primeiramente, onda cerebral delta é medida entre 1 a 3 Hz. É possível que você encontre outros teóricos colocando números diferentes de Hertz, mas não foge muito a esse padrão. Então, são as ondas mais lentas que nós temos no nosso cérebro, tá? E ela está relacionada muito intimamente com o sono profundo. Já a frequência θ é uma segunda onda um pouco mais lenta, também está relacionada a uma questão de sonolência. E a frequência θ tem uma questão muito importante, por exemplo, em casos de déficit de atenção. Na maioria dos casos de déficit de atenção, o que nós encontramos no mapeamento cerebral é a frequência θ muito presente, de forma até exagerada, principalmente no lóbulo frontal, que é o principal responsável pelas funções executivas. Passando adiante, nós temos a frequência alfa. A frequência alfa foi a primeira frequência a ser descoberta e tem muito a ver com estados meditativos, ou até mesmo o fato de fecharmos os olhos e respirarmos lentamente, nós conseguimos começar a entrar nessa frequência alfa. É um estado em que é como se o cérebro estivesse pronto a responder a qualquer momento. Por que os estudos dizem isso? Porque acima da frequência alfa, nós vamos encontrar a frequência beta, que é uma frequência de alerta, que é uma frequência de concentração focada para o exterior. Então, beta é quando nós estamos acordados, ativos, com o nosso processamento cognitivo funcionando, resolvendo algumas coisas.
Acima dessa frequência beta, nós vamos ter a frequência mais rápida de todas e com menor amplitude, que é a frequência gama. Essa frequência existe ainda um certo mistério, porque ela foi detectada, por exemplo, em monges tibetanos enquanto eles estavam meditando. Mas é uma frequência que está correlacionada à resolução de problema, a estresse. Então, só pelo fato de você ver a velocidade dessa frequência, significa que o cérebro está funcionando de uma maneira muito rápida, o que pode causar uma exaustão. Então, a frequência gama muitas vezes está relacionada com estresse, problemas, momentos de hiperfoco, mas elas modulam a percepção e a consciência. Bom, em relação ao mapa cerebral, mapeamento cerebral ou eletroencefalografia quantitativa. Bom, nós temos aí um banco de dados enorme já, mundialmente reconhecido, relacionando o que são frequências que estão equilibradas, frequências fracas, que estão mais aí para o azul, e frequências que estão desequilibradas, mais presentes de forma mais forte. Então, com esses parâmetros, nós podemos até simular algumas situações. Então, já que frequências fracas ou frequências fortes significam desregulação dessa sincronia que deveria acontecer no cérebro, e o azul aí representando frequências fracas e o vermelho representando frequências fortes, nós podemos criar alguns casos hipotéticos aqui, por exemplo. Bom, primeiro, se a gente faz um mapeamento cerebral onde é nos apresentado essa situação em específico, onde gama e beta está desregulada, está com uma presença muito forte e alfa está praticamente inexistente, teta e delta está meio que equilibrado, apenas olhando pelo mapeamento cerebral, nós conseguimos sugerir uma hipótese que essa pessoa provavelmente esteja passando por um momento de estresse agudo e, ao mesmo tempo, não está conseguindo relaxar ou não está utilizando nenhuma estratégia de relaxamento para poder regular essas frequências alfa. Mas é uma pessoa que não apresenta desregulação nas frequências teta e delta. Isso nos indica que pode ser uma pessoa que não tenha problema com sono, por exemplo. Já se a gente mudar apenas o final dessa situação hipotética e nós colocarmos aí frequência alfa, teta e delta com baixa força no cérebro, nós podemos sugerir que é uma pessoa que está passando por um momento de estresse ou possui um transtorno de estresse, ou transtorno de ansiedade e que também provavelmente está tendo problemas para dormir à noite devido à ausência da frequência delta e teta, tá? Se nós formos mudar ali um pouco o caso, em cima nós colocamos gama e beta, ausência e alfa e teta se apresentam de forma extremamente elevada. Esse é um padrão muito comum encontrado, por exemplo, em pessoas com TDAH, onde a frequência teta e alfa estão de forma exagerada, ou seja, o que está prevalecendo no lobo frontal desse paciente são frequências lentas. Frequências lentas não dá a capacidade do indivíduo de regular, por exemplo, as suas emoções, a sua atenção, o seu foco, a sua concentração. Eu costumo dizer que é como se a pessoa estivesse acordada, mas o cérebro estivesse dormindo, funcionando em marcha lenta. E isso, com certeza, já existem milhares de estudos, principalmente relacionado ao TDAH, e representa distração. E se nós encontramos também a frequência teta de forma exagerada no córtex motor, nos lóbulos temporais, isso vem
confirmar ainda mais a questão da incapacidade de prestar atenção em um período longo de tempo. Bom, passar para um outro caso agora hipotético também, eu fui montando só para que a gente tenha uma ideia. Gama e beta estão ali reguladas, alfa está desregulada, ou seja, está se apresentando de forma intensa, enquanto teta e delta estão se apresentando aí de forma ausente. Isso é característico muito de pessoas ou dependentes químicos ou pessoas que possuem vícios, ou até adolescentes, vícios de videogame, vícios de pornografia, vícios de jogo de azar. E eu explico por quê. As frequências alfa, como a gente falou anteriormente, é uma frequência de plenitude, de meditação, onde o cérebro ali está preparado para agir em qualquer momento. Então, o que esse mapa cerebral representa é uma pessoa que não consegue sair desse padrão. E a frequência alfa está relacionada a momentos de prazer, já que isso pode ser até entendido como um bom senso. Se nós estamos dizendo que alfa é uma frequência de plenitude, de meditação, de relaxamento, é uma frequência de prazer. Então, esse mapa cerebral é muito encontrado em pessoas que possuem algum tipo de compulsão. Bom, voltando agora para o artigo da Scientific American, eu queria passar um trecho bem rápido em relação a isso que os cientistas conseguiram comprovar de fato. E eu vou mostrar como eles conseguiram Que chama comprovar. neurociência do esporte de alta performance. Ah, olha só. Mas para times, né? Para grupos de indivíduos. Porque eu criei esse conceito de rede de cérebros, chama BrainNet. Sim, E eu sim. estudei e demonstrei como é que você, para formar um grupo social coeso, humano ou qualquer animal, você tem que maximizar a sincronização da atividade elétrica dos cérebros dos indivíduos. Entendi. Um time de futebol profissional que joga unido, se você for, e eu fiz esse experimento no Palmeiras, inclusive, mostrar o cérebro de pares de jogadores e mostrar a sincronização em tempo real. Caramba. Eu fiz um estudo controle, rapidamente, né? Uhum. Peguei do sub-20, pares de jogadores, e pedi pro Abel dar uma instrução do que eles tinham que fazer no jogo teórico. Tá, certo. E depois fui eu dar a mesma instrução. A mesma instrução. Comigo não aconteceu nada, os jogadores não deram a mesma bola. O Abel, falando com eles, o lobo pré-frontal da molecada sincronizou na hora. Pois bem, os neurocientistas da Harvard, eles foram um pouco além e eles colocaram duas pessoas em máquinas de ressonância magnética, uma no laboratório da Harvard e a outra pessoa a 270 quilômetros, se eu não me engano, em outro laboratório. E aí o que eles fizeram? Eles deram algumas tarefas para que os dois fizessem. Eles conseguiam se comunicar através da internet e um conseguia ouvir o outro. Então, uma das tarefas era contar uma história durante 30 segundos e o outro continuar de onde o primeiro parou e consecutivamente. Então, cada um contava um pedaço da história inventada durante 30 segundos. Depois, um outro exercício foi que cada um podia construir, inventar a sua própria história. E aí, cada um também, em um intervalo de 30 segundos, ia contando a sua própria história. Bom, também foi utilizado nesse teste a ressonância magnética por infravermelho, que é algo extremamente novo, ainda está sendo muito estudada, mas tem sido muito eficaz para detectar moléculas de oxigênio, por exemplo, no cérebro. O que significa que onde tem moléculas de oxigênio, tem sangue fluindo. Onde tem sangue fluindo, o cérebro está funcionando de forma correta. E também utilizaram, é claro, do eletroencefalograma para poder medir essas ondas cerebrais. Os resultados foram realmente impactantes. Então, de forma muito consistente, eles conseguiram entender e comprovar que, de fato,
os cérebros das pessoas, quando elas estão interagindo, eles são meio que sincronizados. E isso leva a uma série de questões. Por exemplo, quando as pessoas partilham suas experiências, elas estão ali sincronizando suas ondas cerebrais. É como se neurônios eles disparassem ao mesmo tempo nas mesmas regiões cerebrais. E isso trouxe avanços significativos. Por exemplo, na região occipital, que é a região da percepção visual, e na região temporal, que é a região da percepção auditiva, os cientistas perceberam que o cérebro de ambos estavam funcionando na mesma frequência cerebral quando eles compartilhavam as histórias. Já em regiões mais complexas, como o lobo frontal, responsável pelas funções executivas, apresentaram também um mesmo nível de oscilação dessas frequências diante de tarefas desafiadoras. Então, a conclusão desse estudo, que é longo, eu estou resumindo bastante, é que, de fato, a interação entre as pessoas estar no mesmo comprimento e frequência cerebral de outras pessoas, nem um grupo coeso, em um grupo que está realmente unido, isso é real, isso é mensurável e foi comprovado. Isso traz uma questão muito importante, que é a complexidade da sociabilidade. O quanto é importante a interação social para os indivíduos. E não dá para resumir isso a uma explicação simples, como, por exemplo, bom, existem ondas cerebrais funcionando da mesma forma porque as pessoas estão ouvindo umas às outras. Bom, nesse estudo, os cientistas deixam muito claro que isso vai muito além. Por exemplo, no caso de sala de aula, alunos que estão alinhados com seus professores, eles conseguem aprender mais e de forma mais efetiva. Da mesma forma acontece, por exemplo, quando você vai para um show musical que você gosta do intérprete, é muito provável que o seu cérebro ele comece também a funcionar nas mesmas frequências e velocidade do intérprete. E isso se propaga principalmente para relações conjugais. Então, os cientistas descobriram que casais em harmonia, eles possuem também o mesmo nível e a mesma amplitude dessas frequências funcionando no cérebro, diferente de casais que estão em conflito. Da mesma forma, amigos próximos e amigos distantes também demonstram uma diferença no padrão de atividade elétrica do cérebro. Os amigos próximos, eles estão muito mais sincronizados do que os amigos distantes. Isso traz uma questão muito importante também nesse estudo sobre os impactos do isolamento social. Então, de fato, pessoas que se isolam ou que passaram pelo isolamento devido à pandemia tiveram prejuízos cognitivos acentuados, principalmente devido a essa falta de socialização, de interação que promove ligações neurais, que fazem com que os neurônios disparem, fortalecendo assim essas redes neurais que são extremamente importantes. Então, o resultado desse estudo é que, na verdade, foi apresentado aí em gráfico. 3 indivíduos de cima que não estão interagindo, eles apresentam frequências cerebrais diferentes. E os 3 indivíduos abaixo que estão interagindo, eles apresentam quase que as mesmas frequências cerebrais. E isso é incrível porque vem corroborar a importância das tecnologias e do avanço da capacidade de leitura da atividade elétrica do cérebro, como algo que pode nos dar um norte muito coerente com que aquele paciente
está passando, seja devido a condições emocionais, comportamentais, psicológicas. O mapeamento cerebral é sim capaz de identificar ansiedade, estresse, TDAH, vícios e muitos outros estudos já estão sendo publicados. A questão, por exemplo, do neurofeedback, que é o treinamento cerebral a partir do mapeamento cerebral, é algo que não é mais discutido a sua eficácia desde 2020, mas até hoje ainda existem profissionais que não sabem ao certo o que é neurofeedback, nem como funciona, e muito menos dos últimos estudos que foram publicados. Só para te dar uma breve noção, o neurofeedback, antigamente ele era muito estudado, isso nós estamos falando de 2003, de 2017, de 2002, se eu não me engano, quando foi publicado um grande estudo em relação ao neurofeedback e ao TDAH. Os estudos estavam focados na melhoria dos sintomas de TDAH ou de questões relacionadas à dificuldade de aprendizado. Hoje, se a gente pesquisa em relação ao neurofeedback, nós vamos encontrar muitos estudos relacionados a doenças e distúrbios neurológicos, como, por exemplo, esclerose múltipla, acidente vascular cerebral e a capacidade dessa técnica conseguir regular essas frequências cerebrais. Então, isso é algo muito importante que eu gostaria de colocar no fim desse vídeo. O impasse entre a comprovação científica ou não, devido à quantidade de variáveis, esse impasse já foi superado há muito tempo. Eu posso afirmar categoricamente a vocês, como uma pessoa que estuda diariamente, que desde 2020 não se discute mais a eficácia do treinamento cerebral por neurofeedback. Agora, se existem grupos, organizações, pessoas com interesses diversos, os quais precisam desqualificar uma técnica que é barata, simples e que resolve um problema, bom, aí é outro assunto. Como, por exemplo, volto a falar do Consenso Internacional de TDAH. 70 autores assinaram um consenso. Dentre esses 70 autores, 56 autores possuíam conflitos de interesse. O que significa isso? Que eles receberam dinheiro, receberam passagens aéreas, receberam acomodações, regalias, ou até mesmo foram contratados por empresas de diversos setores, de diversos ramos. Então não dá para você se embasar em estudos os quais os autores possuem conflitos de interesse. E só para finalizar, existe um estudo em relação ao neurofeedback em si, em 2020, que começou em 2018, publicado em 2020 os seus resultados, onde envolveu muitos profissionais. Esse estudo ele foi financiado, mas não por empresas de tecnologia, não por empresas farmacêuticas, foi financiado por institutos governamentais e que contrataram analistas estatísticos e bioengenheiros que não tinham nada a ver com o estudo para analisarem os dados coletados por meio do treinamento por neurofeedback. Então era isso que eu gostaria de colocar aqui hoje. Eu espero ter conseguido transmitir de fato aquilo que é a essência da questão da atividade elétrica do cérebro, que é algo mensurável, não existe coisa de outro mundo, nem nenhuma fantasia, é algo mensurável. As tecnologias estão ficando cada vez mais evoluídas, proporcionando às pessoas um novo caminho para realizar esses tratamentos, esses mapeamentos cerebrais. Enquanto neuropsicólogos, precisamos estar sempre antenados e acompanhando a evolução da tecnologia. Não adianta a gente querer brigar contra a tecnologia. Daqui a pouco nós vamos ser taxistas brigando com motoristas de Uber. É melhor a gente acompanhar
do que a gente está sentado assistindo ou até mesmo criticando. Se você gostou, deixe o seu like, comente, curte, compartilha com alguém que tem interesse e até a próxima.